Vim te transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 271. Ainda tem um truque na manga. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Do lado de fora do sótão, a lua cheia pairava alto no céu, envolta por nuvens escuras. A temperatura subia gradativamente, como se fosse chover em breve. Bem, mestre Lin Bai, por favor, pense duas vezes. Se eu puxar este cilindro de madeira mais tarde, um grande número de subordinados do Lorde da cidade certamente virá. Se eles encontrarem você ou seus rastros até lá, receio. O homem magro ficou atrás de Lin Bai e curvou ligeiramente as costas. Ele confiou na luz fraca para avaliar a expressão de Lin Bai. Agora, ele tinha que saborear cuidadosamente cada palavra que dizia. Somente depois de ter certeza de que não iria irritar Lin Bai, ele diria isso. Não se preocupe. Eu pensei nisso com muita clareza. Eu não vou fazer algo como cair em uma armadilha. Mais tarde, dou-lhe um sinal. Quando chegar a hora, puxe o cilindro de madeira. Depois disso, faça o que eu disser. Você não precisa se preocupar com outras coisas. Lin Bai disse calmamente. Sua expressão era muito calma. Ele tinha total confiança nesse plano e não era o tipo de idiota que se colocaria em uma posição desvantajosa. Depois que essas pessoas chegarem, não entre em pânico. Faça o que eu digo a seguir. Não tenha pensamentos tortuosos. Se você quiser trabalhar junto com os homens do Lorde da cidade para lidar com Baixe e eu, então vou deixar você provar. O tom de Lin Bai era muito calmo, como se ele estivesse conversando com alguém. No entanto, essas palavras eram como ondas furiosas nos ouvidos do homem magro. Ele rapidamente balançou a cabeça como um tambor. Não, não. Não tenho outras intenções e definitivamente não ousaria. Mesmo se eu pedir ao City Lord para lidar com você, se o City Lord souber que já revelei tantas informações, ele provavelmente não me deixará viver. Não que o homem magro não tivesse pensado no que Lin Bai disse, mas depois de pensar por um tempo, ele percebeu que fazer isso sem dúvida seria cortejar a morte. Também enfureceria o senhor da cidade Lin Bai ao mesmo tempo. Naquela época, sua situação poderia ser imaginada. Depois de puxar o cilindro de madeira, o que devo dizer a eles? Além disso, se eles virem que está faltando gordura, temo que também fiquem desconfiados. Tem que ser apropriado, e cada palavra deve ser considerada. O homem magro continuou rapidamente. Isso era o que mais o preocupava. Do ponto de vista do homem magro, Lin Bai pedindo-lhe para atrair reforços do senhor da cidade estava, sem dúvida, caindo em uma armadilha. Não havia nenhum benefício, e isso só aumentaria a cautela do City Lord e dos outros. Ele tinha que aumentar a vigilância sobre o grupo de pessoas que se davam bem com a Lin Bai, e se as coisas dessem errado, o fino próprio homem também estaria envolvido. Espere até que eles venham, então você diz. Lin Bai baixou a voz deliberadamente e começou a contar ao homem magro sobre o plano. Depois que o homem magro ouviu o plano de Lin Bai, nuvens escuras ondulavam e, ocasionalmente, ouvia-se o som de um trovão. O homem magro ficou no topo de um sótão no pátio do Riacho Branco e esperou pacientemente. Depois de ouvir o plano de Lin Bai, o homem magro decidiu do fundo do coração que de agora em diante, não importa o que acontecesse, ele não poderia ir contra o Lin Bai. Porque uma vez que ele fosse contra ele, seu fim definitivamente seria muito miserável. Oxi! Ao longe, um som agudo cortou o horizonte. O homem magro pegou o cilindro de madeira nervosamente. Depois de hesitar um pouco, ainda puxou a corda vermelha por trás do cilindro de madeira. Imediatamente, um som fraco veio de dentro do cilindro de madeira. Era como se algo tivesse quebrado e uma luz fraca piscasse pelas frestas do cilindro de madeira. Por favor, não cometa nenhum erro. O homem magro cerrou os dentes e ficou parado, olhando na direção do centro da capital. Neste momento, uma fina camada de chuva começou a cair do céu. Não muito tempo depois, o homem magro sentiu que havia pessoas vindo rapidamente de longe. Então,
Ele viu muitas sombras negras rolando e pulando no telhado, e logo chegaram na frente do homem magro. Essas pessoas eram extremamente rápidas e havia muitas delas. No entanto, o som que eles fizeram foi muito pequeno. O homem magro adivinhou que o gordo e baixinho Sóton provavelmente não perceberam. Isso fez o homem magro começar a se arrepender se não deveria ter embarcado no navio pirata de Limbai. No entanto, como ele poderia sair do navio pirata? Ele só podia cerrar os dentes e seguir em frente. O rosto do líder estava pálido e sem cor. Havia uma cicatriz que se estendia da raiz da orelha direita até o canto da boca. Os ossos de suas duas mãos eram muito grandes, especialmente as articulações. Eles estavam simplesmente além do alcance de uma pessoa normal. Onde ele está? Por que não encontrei Limbai? Será que ele fugiu? O homem magro por acaso conhecia o líder. Seu nome era Xuxan e suas mãos eram afiadas como ferro. Fatih e eu estávamos monitorando cada movimento de Baishi, mas não faz muito tempo, vimos as duas feras de Limbai aparecerem no pátio. Rapidamente descobrimos onde ele estava escondido. Homem magro fingia estar muito ansioso e falava muito rápido. Sob o olhar atento de Xuxan, seu coração batia ainda mais forte. E então? Xuxan mal podia esperar para perguntar. Eles procuraram por toda a capital o paradeiro de Limbai, mas não o encontraram. Eles haviam esgotado sua resistência e energia e não podiam nem ter uma noite para se divertir no meio da noite. Agora que eles tinham ouvido falar do paradeiro de Limbai, como eles poderiam se conter? Fatih e eu trocamos dezenas de rounds com Limbai, mas não éramos páreo para ele. Ele fugiu. Quando o homem magro disse isso, ele abaixou a cabeça envergonhado de acordo com o que Limbai havia dito. Lixo. Por que você não nos ligou no momento em que encontrou Limbai? Caso contrário, estaríamos aqui durante o tempo em que vocês dois trocaram golpes. O rosto de Xuxan se contorceu instantaneamente. O demônio Limbai realmente fugiu bem debaixo de seu nariz. Não havia nada mais vergonhoso e irritante do que isso. Fatih e eu tínhamos motivos egoístas. Achei que Limbai devia ter se ferido quando escapou das mãos de Qin Juan. Então, o homem magro abaixou ainda mais a cabeça e seu tom enfraqueceu gradualmente. Lixo, lixo. Se o Lorde da cidade descobrir, todos vocês serão punidos. O rosto originalmente retorcido de Xuxa agora tinha uma expressão feroz. Ele desejou poder dar um tapa no homem magro. No entanto, não havia como liberar mão de obra para procurar Limbai na capital. Se ele perdesse mão de obra agora, isso não seria uma jogada sábia. A razão pela qual o homem magro queria dizer que eles eram egoístas era porque Limbai havia contado a ele. Toda a mentira tinha que ser misturada com a verdade para ser crível. O senhor da cidade, Xuxan, e os outros devem conhecer o homem magro e as personalidades do gordo como a palma de suas mãos. Se eles mudassem sua história, embora não fosse exposta, ainda assim causaria algumas dúvidas. E Qin Juan então correu lentamente. Quando ele viu Xuxan e os outros encarando o homem magro com expressões ferozes, ele suspirou em seu coração. Ele não precisava pedir a ele para adivinhar que Limbai havia escapado de novo. No entanto, embora Limbai tenha escapado, ainda tem um truque na manga. O homem magro viu Qin Juan se aproximando, os cantos de sua boca curvados enquanto ele tirava um vermigu do bolso. Quando lutei com Limbai, usei uma adaga para arranhá-lo. A adaga tinha um remédio especial. Pode deixar um cheiro especial, e meu vermigu pode seguir o cheiro para encontrar o paradeiro de Limbai. Ele, Qin Juan e Xuxan viram isso, suas sobrancelhas relaxadas. Xuxan não se esqueceu de xingar em seu coração. Este homem magro não disse nada antes. Ele estava esperando que Qin Juan visse que ele era o herói. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 272. Chutou uma placa de aço. Esses remédios especiais e worms nas mãos do homem magro não eram realmente raros. Contanto que alguém estivesse disposto a gastar um pouco de dinheiro, eles poderiam facilmente colocar as mãos neles. Só que poucas pessoas iriam comprá-los e usá-los. Porque se você passar esse remédio na adaga, por que não usar veneno? Este método foi difícil e pouco recompensador. Não vamos perder tempo.
Solte os Goorms rapidamente. Qin Juan terminou de falar. Ele se virou para olhar para a pessoa atrás dele, ordenando solenemente: vai e informe o senhor da cidade. Diga a ele que encontramos Lin Bai. Diga a ele para vir rápido. Sim. Essa pessoa sentiu. O vento sob seus pés desapareceu na escuridão. Xuxan viu essa cena e curvou os lábios, mas não disse nada. Tin Man seguiu as instruções de King Yuan e cuidadosamente colocou o vermigu na palma da mão, injetando lentamente um traço de energia espiritual no vermigu. À medida que essa energia espiritual fluiu para o Goorm, o Gu-verme emitiu uma fraca luz vermelho-sangue, então bateu suas asas e voou para fora do pátio. Mesmo que estivesse garoando, não parecia que o vermigo estava procurando por um cheiro. Tin Man viu os vermes Gu voando. Ele rapidamente os perseguiu. E King Yuan, Xuxan e os outros seguiram logo atrás, rapidamente se fundindo na escuridão. Quando todos saíram, o pátio caiu em um silêncio mortal. Apenas o som da chuva batendo nas telhas podia ser ouvido. Depois de muito tempo, a porta de um prédio no pátio se abriu. Duas figuras saíram, uma alta e reta, a outra no caminho. O Gordon enxugou as gotas de suor da testa. Isso realmente me assustou até a morte. Eu quase fiz aquele garoto fazer um som agora mesmo. Ao dizer isso, o Gordo virou-se e olhou para dentro da sala. Uma pessoa apareceu inadvertidamente na sala. Ele estava amarrado no chão e não conseguia se mover. Esta era a pessoa que Qin Juan ordenou que se reportasse ao senhor da cidade. Não se preocupe. O plano de Lin Bai é muito detalhado e meticuloso. Enquanto seguirmos suas instruções, nada acontecerá. Bai Shi balançou a cabeça. Nesse momento, ela já havia se submetido a Lin Bai. Ei, então o que devemos fazer com esse garoto agora? Fatih olhou para Bai Shi com um sorriso travesso no rosto. Bai Shi olhou de volta para Fatih com um olhar determinado. Quando o gordo viu isso, o sorriso em seu rosto ficou ainda maior. Ele então se virou e entrou na casa. Bai Shi ficou na frente da porta da casa e olhou para as ondulações na água no pátio. Não muito tempo depois, ela ouviu um grito baixo e trágico. Depois que Gordo matou aquela pessoa, ele organizou cuidadosamente a cena e limpou todo o sangue e cabelo. Depois disso, ele habilmente se desfez do corpo. No futuro, mesmo que o City Lord e os outros chegassem a um acordo e enviassem pessoas para investigar, eles não seriam capazes de encontrar nenhuma pista. Afinal, Gordo era um profissional nessa área. Falando nisso, estou realmente com um pouco de medo. Naquela época, o mestre Lin Bai na verdade apenas nos amarrou e não nos matou. Caso contrário, com sua força e inteligência, ele teria sido capaz de derrubar Skin e eu. Mesmo que isso exigisse algum esforço, ele ainda seria capaz de fazê-lo. Fatih veio para as costas de Bai Shi e suspirou de medo. Ele sentiu que havia feito muitas escolhas em sua vida. Alguns eram bons, e alguns eram ruins. E ouvir obedientemente as palavras de Lin Bai foi provavelmente a melhor escolha que ele fez em sua vida. Bai Shi riu. É bom que você saiba. No entanto, já está na hora. Vamos. Bai Shi trouxe Fatih e perseguiu Qin Juan e os outros. O homem magro seguiu o vermigu de perto, passando por um pátio após o outro, passando por uma floresta após a outra, antes de chegarem à fronteira da capital. Este Lin Bai pode realmente correr. Xuxan disse com raiva, mas depois de escapar por tantos dias, ele perdeu a calma. Ele nem percebeu o veneno especial em seu ferimento. O homem magro quase tremeu ao ouvir as palavras de Xuxan. Felizmente, Lin Bai ordenou que ele colocasse uma expressão calma o tempo todo. Caso contrário, Qin Juan teria notado. Qin Juan franziu a testa quando ouviu, mas não conseguiu encontrar nada suspeito depois de pensar sobre isso, então não pensou muito sobre isso. Os três caminhavam lado a lado pelos telhados, deixando-se cair pela chuva. Skinny, eu lembro que você tem um parceiro. Cadê o gordo? Xuxan não conseguia ficar ocioso. Ele não permitiu que ele falasse nem por um momento. Ele se sentiu tão sufocado que foi até Magro e fez todo tipo de perguntas. Magro amaldiçoou em seu coração.
Você está realmente encontrando problemas para nada. Embora amaldiçoasse Xuxa em seu coração, o homem magro ainda era bastante amável na superfície. Fatih está no pátio de baixo. Eu disse a ele para ficar lá e cuidar de baixo. Ao mesmo tempo, também pedi ele para investigar se Limbai havia deixado alguma coisa para baixo quando ele veio. Kofi. Além disso, quando ele lutou com a Limbai, pode-se considerar que ele sofreu alguns ferimentos. Quando Xuxa ouviu isso, ele inadvertidamente revirou os olhos. A longa sequência de palavras que você disse antes eram todas sem sentido. Não tinha nada a ver com isso. Só que o gordo estava ferido e não conseguia andar. Então ele arranjou uma desculpa para ele. No entanto, Xuxa não conseguiu expor esse ponto. Afinal, eles estavam do mesmo lado. No futuro, eles se encontrariam de novo e de novo. E Kim Joan ouviu a conversa entre os dois e assentiu secretamente. Ele realmente sentiu a aura de gordo no pátio de baixo. O magrelo não estava errado sobre isso, e isso o fez mais ou menos baixar a guarda. O homem magro moveu-se para o lado de Kim Joan, seu rosto cheio de elogios. Mestre, se pegarmos Limbai desta vez, vou guardo e eu. A bajulação do homem magro fez Xuxa, que estava ao lado dele, silenciosamente dar-lhe um polegar para cima. Que sem vergonha! E Kim Joan viu a expressão do homem magro quando ele se aproximou e sabia o que ele iria dizer a seguir. Com um rosto cheio de desdém, ele disse: como o senhor da cidade pode te dever? Se as informações que você forneceu forem precisas e nos deixar pegar esse demônio, Limbai, nós definitivamente o recompensaremos. Não foram apenas recompensas. A questão de fornecer informações definitivamente seria espalhada aí, quando chegasse a hora, seria fama e fortuna. Na verdade, ele só pensou em uma pequena recompensa, ele era realmente míope. E Kim Joan zombou em seu coração, rindo da miopia do homem magro. Isso é bom, isso é bom. Com suas palavras, posso ficar tranquilo. O homem magro rapidamente acenou com a cabeça e se curvou, mas em seu coração, ele podia ver claramente a expressão de Kim Joan. No entanto, em seu coração, ele riu com desdém. Você só pode se exibir agora. HMPH, concentre-se em encontrar esse demônio Limbai. A questão do demônio está relacionada com as pessoas do mundo. Se eu deixá-lo escapar, no futuro, haverá cadáveres por toda parte e as pessoas estarão em apuros. E Kim Joan olhou friamente para o homem magro, dizendo-lhe para não fazer mais perguntas. Xuxa ouviu isso e riu interiormente. Como foi? Ele deve ter chutado uma placa de aço. Depois de um tempo, a expressão do homem magro mudou. A cor de seu vermigo ficou mais brilhante. A luz escarlate era aterrorizante à noite. Limbai está na floresta à frente. Não pode ser muito longe. As informações do vermigo não podem estar erradas. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 273. Deve dar um tapa na minha boca. Os olhos de Kim Joan e Xuxa se iluminaram. O Limbai que eles estavam procurando estava bem na frente deles. Seria mentira se eles dissessem que não estavam empolgados. Eles também não achavam que o homem magro tivesse qualquer motivo para enganá-los. A luz do sangue emitida pelo corpo do Goorm falou por si. O rosto sombrio de Kim Joan revelou um sorriso. Ele ordenou às 20 pessoas que vieram com ele: vá pelos dois lados da floresta, vá até o fundo da floresta. Quando chegar a hora, coordene conosco e derrube esse demônio Limbai. Lembre-se, se não fizermos nenhum movimento, você não se move. Sim. Não falharemos em nossa missão. Derrubar a cabeça do demônio Limbai é a nossa esperança. As figuras das 20 pessoas brilharam enquanto eles se esgueiravam para a floresta de ambos os lados. Eles não entraram no interior da floresta e não seriam descobertos pelas pessoas na floresta. Vocês dois me sigam. Ainda restam algumas pessoas. Lembre-se do que eu disse. Sem minhas ordens, ninguém pode agir por conta própria. E Kim Joan deu outra ordem ao homem magro e Xuxa, e os dois assentiram apressadamente. Xuxa há muito havia perdido a paciência e estava esfregando os punhos. Já fazia algum tempo desde que Kim Joan enviou uma mensagem ao senhor da cidade.
Ele contou com os dedos e calculou que o City Lord quase ganhou confiança e já estava correndo. Se ele não acabasse com Lin Bai antes que o City Lord chegasse, então o crédito seria. Pensando nisso, Shu Shan disse animadamente para Qin Juan, eu vou explorar a frente. Aquele demônio Lin Bai definitivamente não será pego tão facilmente por nós. Ele pode até usar alguns movimentos implacáveis. Se você, Sr. Yi, for ferido, será uma grande perda para nós. Embora Shu Shan fosse grande e corpulento e seu rosto fosse áspero, ainda havia alguma esperteza em seu cérebro. Ele sabia o que dizer e quando atacar. Caso contrário, ele não teria conseguido o que fez hoje. Certo, tudo bem. Homem magro, siga atrás dele. E Qin Juan assentiu. Como ele poderia não conhecer os pensamentos de Shu Shan? No entanto, ele não levou isso a sério. Se fosse ele na posição de Shu Shan, ele também faria o mesmo. Isso. Lin Bai foi capaz de escapar ileso sob o comando do Sr. Yi. Sua força não é comum. Podemos realmente. O homem magro interrompeu deliberadamente neste momento, e sua voz era muito alta. Quando Shu Shan ouviu isso, os cantos de seus olhos se contraíram. Ele correu muito cedo. E Qin Juan franziu os lábios e silenciosamente olhou para o homem magro. As palavras do homem magro varrem o rosto de Qin Juan. E Qin Juan suprimiu sua raiva. Afinal, Lin Bai estava bem na frente dele. Não havia nada mais importante do que ele no momento. Ele disse, comigo aqui, você ainda está preocupado? Não, não estou preocupada, não estou preocupada. Eu deveria dar um tapa na minha cara. Eu deveria dar um tapa na minha cara. Enquanto o magrelo falava, ele levantou a mão e deu 2 tapas no rosto. Que bom que você sabe. Não há tempo a perder, vamos nos apressar. E Qin Juan revirou os olhos para o homem magro, mas seu humor estava melhor do que antes. Ele instou o homem magro e Shu Shan a liderar o caminho. Sob o controle do homem magro, os Goorms foram para a floresta. Esta floresta estava cheia de árvores e ervas daninhas. Além do céu escuro e da chuva, era difícil de ver. Se os Goorms não tivessem entrado, eles poderiam ter perdido Lin Bai. Shu Shan assumiu a liderança. O homem magro seguiu logo atrás, seguido por Qin Juan e o resto de seus subordinados. O vermigo virou para a esquerda e para a direita, circulando pelo lado de fora da floresta, chegando a uma pequena encosta antes de perfurar o coração da floresta. A luz vermelha do sangue no corpo do Goorm era muito brilhante neste momento, e fazia as pessoas sentirem que sangue fresco iria escorrer do corpo do Goorm a qualquer momento. As pessoas se sentiam estranhas. À medida que o vermigo se aproximava de seu alvo, ele encontrava um cheiro fresco que acabara de ser deixado para trás, e esse tipo de fenômeno ocorria. Essa também era a razão pela qual muitas pessoas não usavam esse tipo de rastreamento Goorm. Muitas vezes a luz do Goorm perturbava o alvo, fazendo com que o alvo escapasse para longe. Felizmente, esta floresta era densa o suficiente, e Qin Juan não pôde deixar de pensar nisso em seu coração. Desde que Tolo Li e Lin Bai escaparam de suas mãos, e alguém disse que Lin Bai era da Associação de Alquimistas, ele estava rangendo os dentes de ódio por essas 2 pessoas. Além disso, Fo Li também conhecia muitos de seus segredos. Se o Tolo Li ainda estivesse vivo, ele já havia decidido matar o Tolo Li primeiro. Ele definitivamente não poderia deixá-lo continuar a viver neste mundo. Isso só tornaria a posição de Qin Juan cada vez mais perigosa. Na parte de trás da floresta, 20 pessoas estavam espalhadas e guardando. Eles estavam constantemente tensos e prestando atenção ao seu redor. Eles não ousaram relaxar nem um pouco. Segundo irmão, você acha que Lin Bai está realmente aqui? Ele é um demônio tão astuto. Ele já poderia ter fugido. Ou isso é apenas um fingimento? Um jovem perguntou ao robusto homem de meia idade ao seu lado. Sua voz era muito baixa e apenas os 2 podiam ouvi-lo. Se Lin Bai está aqui ou não, não é bom para nós. Que tal? É melhor se o demônio Lin Bai não estiver aqui, e não teremos problemas. Quem sabe o quão forte é esse demônio? E se? Então, terceiro irmão, se você encontrar Lin Bai, não deve se apressar.
Não pense nos méritos e na reputação. Somente quando você está vivo você pode aproveitá-lo. Segundo irmão. O homem de meia idade chamado segundo irmão começou a instruir seu terceiro irmão com cautela. O rosto do jovem estava cheio de má vontade. Suspiro. Se capturarmos o Limbai, então. Não pense nisso, é tudo falso. O homem de meia idade interrompeu o jovem. Tudo bem, pare de falar. Vá até as pessoas próximas e caminhe. Relate a situação aqui e veja se há alguma notícia deles. O jovem relutantemente disse que entendia. Então, ele pisou no galho com a panturrilha e pulou alto. Havia 20 deles e 2 pessoas guardando a cada 100 metros seguidos. O jovem deslizou pela floresta silenciosamente como um fantasma. Logo, ele chegou ao local onde o lado leste deveria ser guardado. Onde você está? Zanzi, Wangman? O jovem gritou baixinho, mas sua voz ecoou no céu noturno, mas ninguém respondeu. A floresta escura caiu em silêncio. Talvez fosse por causa da chuva contínua, mas o jovem só sentia arrepios nas costas. Pat! De repente, uma mão deu um tapinha no ombro do jovem. O cabelo do jovem se arrepiou e ele correu apressadamente. No entanto, assim que sua figura avançou algumas vezes, uma sombra negra apareceu na frente dele e o bloqueou. Ei, garoto, só posso dizer que sua sorte não é boa. No entanto, reconheço vocês. Vocês também são um grupo de pessoas que agem com fins lucrativos. Eu acho que vocês foram atraídos pela pesada recompensa de Qin Juan, certo? A figura do gordo surgiu da escuridão. Aquele tapa agora era dele. Então me desculpe. Vá para o inferno. Baixe disse friamente. Sua expressão não mudou nem um pouco. O jovem originalmente queria escapar, mas desta vez, antes que pudesse dar um passo, seu corpo caiu no chão, derramando sangue quente. Continuar. Deve haver mais 8 ou 9. E Qin Juan é meticuloso e cuidadoso. Como Lin Bai disse, há pessoas escondidas aqui. Baixe disse e mais uma vez desapareceu na escuridão com gordo. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 274. Um golpe fatal deve estar no coração desta floresta. As pessoas que mandamos para a retaguarda não fizeram nenhum movimento. Não há absolutamente nenhum erro. A expressão de Xuxan ficou animada e suas mãos não puderam deixar de tremer. Ele pensou em usar essas mãos para esmagar os ossos de Limbai e subjugar esse demônio. Só de pensar nisso, a cena de sua futura glória e fama crescente apareceu em sua mente, e ele não pôde deixar de ficar fascinado. MHM. Quanto mais perto chego daquele demônio Limbai, mais não consigo baixar a guarda. Ele conseguiu escapar das minhas mãos. Kofi, ele conseguiu escapar da nossa busca várias vezes. Isso mostra que esse demônio é extremamente perspicaz e implacável. Você deve ser cuidadoso. E Qin Juan assentiu. Quanto mais se aproximava do interior da floresta, mais sentia seu coração murmurar. De repente, ele teve um sentimento especial. HMPH. O City Lord está definitivamente vindo. Se algo inesperado acontecer, só preciso ganhar algum tempo até que o Lorde da cidade venha com reforços. Naquela época, Limbai, esse demônio, não conseguiria escapar. Depois disso, eu preciso descobrir com ele o que o tolo lhe disse a ele, o que o tolo lhe se lembra. Não, talvez eu não devesse deixar Limbai viver nas mãos do Lorde da cidade. Os pensamentos de Qin Juan giraram rapidamente. No final, ele decidiu que mesmo que o Lorde da cidade capturasse Limbai no final, ele ainda pensaria em maneiras de matar Limbai. Se aquele tolo Li ainda não estava morto, então ele não poderia ser culpado. Imediatamente, uma pitada de crueldade brilhou nos olhos de Qin Juan. Ele olhou para frente e toda sua aura mudou em vão. Apenas o homem magro e Xuxan, que estavam mais próximos dele, puderam sentir essa mudança. O magrelo enxugou secretamente o suor da testa. Ele pensou que as coisas seriam tranquilas, mas quando ele viu Qin Juan assim, ele não pôde deixar de ficar nervoso. O coração de Xuxan também foi abalado. Ele originalmente queria perguntar a Qin Juan sobre a situação do senhor da cidade,
Mas agora que ele viu a aura de Qin Juan subir de repente, ele automaticamente calou a boca. Às vezes, se você falasse, estaria cortejando a morte. A chuva fraca continuou, transformando-se gradualmente em chuva forte, acompanhada de raios e trovões. Tudo isso indicava que esta noite não seria pacífica. Na floresta escura, o corpo do vermigo estava completamente vermelho, como uma lua de sangue escarlate no céu noturno, emitindo uma aura demoníaca. Isso fez com que os capangas atrás de Qin Juan e os outros dois pensassem em recuar. Mas se eles ousassem recuar agora, estariam fugindo da luta contra o demônio. No futuro, eles não apenas seriam ridicularizados por estranhos, mas também seriam punidos por Qin Juan e pelo senhor da cidade. Eles só podiam se preparar e partir. Não estamos longe. O homem magro viu a luz vermelha escura no corpo do vermigo brilhando. Então ele sussurrou para Qin Juan. E Qin Juan assentiu silenciosamente, gesticulando para Xuxa e o homem magro continuarem. Depois de caminharem mais 200 metros, viram vestígios de pessoas nos galhos próximos e no chão. Havia também um tronco de árvore manchado de sangue. Não havia sido arrastado pela chuva forte, então era óbvio que não havia sido deixado por muito tempo. E Qin Juan levantou a mão direita, gesticulando para que todos diminuíssem a velocidade e prosseguissem com cautela. Eles circularam pelo lado direito antes de continuar na direção em que os vermes Gu apontavam. De repente, os olhos de Qin Juan brilharam, porque ele viu uma figura sentada de pernas cruzadas em uma caverna a 100 metros de distância. Será que ele estava ferido e estava se recuperando? Qin Juan franziu a testa. Ele não estava acostumado a encontrar Lin Bai tão facilmente. Em sua opinião, Lin Bai deveria ter lutado um pouco mais. Fatia unimos forças para lutar contra ele. Fatia se machucou bastante, mas Lin Bai não estava muito melhor. Afinal, foi o ataque combinado de nós dois. O homem magro voltou a se aproximar com um olhar lisonjeiro. Seus olhos brilhantes estavam cheios da intenção de buscar crédito. E Qin Juan estimou a força do ataque combinado da dupla gorda e magra e a força de Lin Bai. Eles confiaram no homem magro para esfaquear Lin Bai para alcançá-lo. Parecia que ele estava certo. Não importa o quão astuto Lin Bai fosse, sua força ainda estava lá. E Qin Juan assentiu em seu coração. E Qin Juan então ordenou que os seus subordinados se esgueirassem de ambos os lados e se aproximassem lentamente da caverna. Ele, o homem magro e Xuxan se aproximaram pela frente. Quando Qin Juan desse a ordem, eles pegariam Lin Bai desprevenido. 100 metros, 80 metros, 50 metros. O coração de Qin Juan estava batendo forte por algum motivo. Esta foi a primeira vez que ele foi tão cauteloso com o Júnior. Xuxan estava ao lado de Qin Juan e do homem magro. Seus olhos eram como uma cobra venenosa escondida em um canto escuro, encarando sua presa. 50 metros, 40 metros, 30 metros. Qin Juan agora tinha certeza de que Lin Bai estava definitivamente ferido. Ele agora estava totalmente focado em curar seus ferimentos e não prestava muita atenção ao seu redor. Caso contrário, seria impossível para ele deixá-los chegar tão perto dele. Este tipo de ação estava, sem dúvida, cortejando a morte. Lin Bai, você também tem um dia assim. É realmente um dia alegre. E Qin Juan não conseguiu suprimir a emoção em seu coração e quase riu alto. No entanto, antes que ele pudesse rir alto, seu sorriso congelou. De repente, Xuxa não aguentou mais. O vento sob seus pés era como um raio enquanto ele corria em direção à caverna onde Lin Bai estava escondido. Um par de mãos grossas foi colocado na frente dele enquanto ele agarrava sua presa como um par de garras de águia. 30 metros levariam apenas um instante para um artista marcial como Xuxan. Por causa disso, Qin Juan não teve tempo de detê-lo antes que Xuxan já tivesse entrado na caverna. Demônio Lin Bai, sua cabeça é minha. Se você quer se odiar, odeie-se. Por que você caiu no caminho do demônio? Os olhos de Xuxan brilharam com uma luz dourada e seu rosto estava cheio de ganância. Qin Juan reagiu e rapidamente puxou o homem magro junto com ele. Puxe. Na chuva torrencial,
Havia um som que fazia as pessoas sentirem nojo e seus corpos tremerem. Shu Shan ficou na frente de Lin Bai, que estava sentado de pernas cruzadas. Um par de mãos grossas e sinistras estava agarrando a cabeça de Lin Bai, mas esse par de mãos não se movia. Ele. Você realmente acha que eu, Lin Bai, sou alguém com quem você pode lidar? Você está me subestimando demais. Lin Bai zombou e puxou uma mão coberta de sangue do peito de Shu Shan. Depois disso, o corpo de Shu Shan ficou salpicado de sangue quando ele caiu no chão. Em apenas um instante, Lin Bai perfurou o coração de Shu Shan com as próprias mãos e acabou com ele. Lin Bai sacudiu o sangue de suas mãos e se levantou lentamente. Ele olhou para Yi Qingjuan, que estava avançando em sua direção na floresta. Yi Qingjuan, você finalmente chegou. Vou usar seu sangue como um sacrifício para Tolo Li. Arrogante, você é realmente um demônio. Sem vergonha, você realmente fingiu estar ferido e depois atacou os outros. Esse tipo de coisa é impossível para uma pessoa decente. As palavras do senhor da cidade são realmente verdadeiras. E Qingjuan fingiu caluniar e apontou a mão para Lin Bai de longe. Entre as pessoas que Qingjuan ordenou que se aproximassem da caverna de ambos os lados, a maioria deles eram subordinados leais de Shu Shan. Agora que eles viram que o rosto de Shu Shan estava pálido e seu corpo estava coberto de sangue, eles atacaram com raiva. Lin Bai, seu demônio, entregue sua vida. Como ousa atacar furtivamente nosso Lord Shu Shan? Nós definitivamente vamos rasgá-lo em pedaços. Lin Bai, se não nos livrarmos de você hoje, você definitivamente trará um desastre para o mundo no futuro. Mesmo que morramos hoje, traremos você conosco. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 275. O senhor da cidade não virá pequeno pretinho, pequeno verde, pequeno vermelho. Sair. Lin Bai rapidamente liberou suas bestas subjugadas. Ele era um cultivador duplo de artista marcial e mestre das feras e pode-se dizer que foi abençoado pelos céus. Ele podia controlar suas bestas subjugadas à distância e também podia entrar em combate corpo a corpo. Portanto, mesmo diante de dezenas de pessoas, o rosto de Lin Bai não mostrava um pingo de medo. Deve-se dizer que ele não levou essas pessoas em consideração. Havia apenas uma pessoa em seus olhos, e era Qingjuan. E Qingjuan brilhou continuamente e se moveu no chão, atacando Lin Bai. Seu ímpeto era imparável e sua intenção de matar subiu para o céu. Antes que os dois começassem a lutar, o ar estava cheio de um forte cheiro de sangue. Lin Bai, hoje, você não pode escapar mesmo que tenha asas. A sorte nem sempre estará do lado de um demônio como você. Quando Qingjuan disse isso, ele secretamente puxou o cilindro de madeira que era exatamente igual ao do homem magro. Felizmente, ele já havia enviado um grupo de pessoas para se esconder na parte de trás, pronto para coordenar com ele a qualquer momento. Quando eles chegassem, Lin Bai não seria capaz de escapar, não importa o quão desafiador ele fosse. Shu Shan, aquele tolo que interrompeu o plano, está morto. Eu só preciso usar seus subordinados sem cabeça para distrair Lin Bai. Os lábios de Qingjuan se curvaram lentamente e um sorriso sinistro apareceu em seu rosto, tornando seu rosto já antagônico ainda mais sinistro. PFFT. E o sorriso de Qingjuan congelou mais uma vez. Ele só sentiu uma dor aguda no abdômen direito, o que fez seu corpo ficar mole por um momento. Ele nunca esperou que o homem magro realmente usasse uma adaga para lançar um ataque furtivo e esfaquear seu abdômen direito. O sangue espirrou quando a adaga foi retirada. Droga, eu sabia que havia algo errado com você. Seu traidor, morra. E Qingjuan suportou a dor intensa e virou a palma da mão para esmagar a glabela do homem magro. Este golpe de palma foi feroz e continha uma aura fria. O homem magro gritou em seu coração. Ele rapidamente cruzou as mãos na frente do corpo, dobrou as pernas e chutou com força, fazendo todo o seu corpo voar para trás. A palma da mão de Qingjuan pousou diretamente nos braços do homem magro. Felizmente, o homem magro tinha a experiência de batalha de um veterano, então ele usou o impulso de voar para trás para desviar um pouco da força da palma da mão.
Caso contrário, suas mãos teriam sido quebradas em pedaços. Ele se tornaria um aleijado no futuro. Mesmo assim, a força dessa palma não era algo que uma pessoa comum pudesse suportar. O homem magro cuspiu um bocado de sangue e suas pernas ficaram moles quando ele caiu no chão. Depois que ele se recuperou, ele correu às pressas para a escuridão. Você é um traidor. Mesmo que você corra até os confins da terra, eu vou cortar você em 1000 pedaços. E Qin Juan olhou ferozmente para a direção em que o homem magro havia desaparecido. Lin Bai estava bem na frente dele, então ele naturalmente sabia o que era mais importante. Ele só podia deixar o homem magro ir por enquanto. Além disso, o ataque do homem magro agora era muito profundo e Qin Juan não conseguiu alcançá-lo por enquanto. E Qin Juan, apenas mantenha sua boca fechada. Se você conseguir escapar daqui hoje, vou me ajoelhar no chão e esticar minha cabeça para você cortar. A voz do homem magro veio da escuridão, cheia de zombaria. No entanto, Qin Juan só podia ouvir com um rosto sombrio. Qin Juan viu Lin Bai avançando em sua direção pelo canto do olho e sua expressão mudou ligeiramente. Imediatamente, o corpo de Qin Juan era como um fantasma. Ao recuar, ele pegou 2 remédios curativos e os esmagou em pó antes de espalhar na ferida. O sangue finalmente parou. Embora a ferida fosse profunda, não foi fatal. Qin Juan estimou em seu coração. Ele era um membro da Associação de Alquimistas, então ele naturalmente tinha um grande número de pílulas medicinais com ele. Se os poucos remédios de cura que ele quebrou fossem vendidos no mercado, isso faria com que as pessoas brigassem por eles. Portanto, metade do corpo de Qin Juan foi tingida de vermelho pelo sangue a qualquer momento. No entanto, seus olhos ainda estavam cheios de intenção de matar e sua aura estava um pouco mais forte do que antes. Claro, sua força ainda era cerca de 30% mais fraca do que antes. Eu não esperava que você realmente fizesse o homem magro se tornar seu subordinado de boa vontade. Eu acredito que o gordo e o Baxi também se tornaram seus subordinados. Qin Juan disse friamente, mantendo uma certa distância de Lin Bai. Seguindo a figura de Lin Bai, ele viu dezenas de pessoas atrás dele lutando com 3 bestas espirituais. Pode-se considerar que ele soltou um longo suspiro de alívio em seu coração. Se ele encontrasse Lin Bai e suas bestas subjugadas enquanto sua visão estivesse prejudicada, isso não seria bom. Baxi realmente acreditou no feitiço de um demônio como você. Não, Baxi deve ter sido afetado por sua aura demoníaca. Não é normal. Ela pode até ser controlada por você. Qin Juan falou com convicção, mas não lutou com a Lin Bai. Os efeitos do remédio em sua ferida estavam fazendo efeito rapidamente. Ele precisava de um tempo. Além disso, o City Lord estava correndo. Pensando nisso, Qin Juan secretamente zombou. De fato, foi a escolha certa enviar alguém para informar o Lorde da cidade. Lin Bai, por que não viu o tolo Li? Ei, ele já está morto. Qin Juan queria enfurecer Lin Bai para que ele não percebesse que estava ganhando tempo. Qin Juan só precisava ganhar tempo para que Lin Bai não pudesse escapar. Depois disso, Lin Bai enfrentaria a fúria monstruosa do senhor da cidade. Não apenas isso, quando Qin Juan viu que o tolo Li não estava com Lin Bai, ele já havia adivinhado que o tolo Li provavelmente estava morto. Isso fez Qin Juan mais ou menos dar um suspiro de alívio. Ele tinha um forte senso de autoconfiança. O tolo Li ativou toda a força de seu corpo e também usou a matriz de proteção da montanha. Com os 2 tipos de fardos empilhados juntos, juntamente com o ataque de Qin Juan, mesmo se ele escapasse, tolo Li estaria no fim de sua corda. Foi só quando ele viu que Lin Bai não estava com Foao Li que ele finalmente se convenceu. Eu vou levar você para vê-lo mais tarde. Lin Bai disse calmamente, mas seu tom estava cheio de intenção de matar. Se não fosse pelo coração firme de Qin Juan e seu profundo cultivo, ele poderia realmente ter sido abalado pelas palavras de Lin Bai e revelado um momento de fraqueza. Para pessoas de seu nível, desde que seu oponente revelasse um momento de fraqueza, a vida ou a morte estariam decididas. Enquanto Lin Bai falava,
Sua figura rapidamente se aproximou de Qin Jian. Seu soco foi como um deslizamento de terra ao atingir o ferimento deixado pelo homem magro. Esse soco fez com que a chuva formasse um vácuo nos arredores, e foi extremamente assustador. O corpo de Qin Jian moveu-se para o lado e ele chutou com o pé esquerdo, usando o joelho para esmagar o soco. Bang! Um som alto soou, a chuva espirrou e as folhas farfalharam. Um soco, um chute, a força foi neutralizada. No entanto, devido ao ferimento em seu abdômen, o rosto de Qin Jian ficou um pouco pálido. Você ainda é muito jovem para querer vingar o tolo Li por você. Você esqueceu como ele te salvou com a vida dele? No entanto, você ainda se atreve a trazer-se para mim, como esperado de alguém que já caiu no caminho do demônio. E Qin Jian mais uma vez se afastou de Lin Bai. Em seu coração, ele estimava que o senhor da cidade e os outros deveriam estar perto desta floresta. Eles só precisavam arrastá-lo um pouco mais. Mas neste momento, duas figuras apareceram. Um deles tinha um rosto feroz cheio de sorrisos. Ele estava segurando um objeto em forma de bola na mão. Quando ele viu Qin Jian, ele jogou nele. E Qin Jian, você está esperando que aquele péssimo lorde da cidade o salve? O vovô está dizendo que o senhor da cidade não pode vir, porque suas notícias não foram enviadas. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.